Sejam todos muito bem-vindos à live dessa semana, onde a gente vai falar sobre como definir prioridade no trabalho, tá bom? Uma coisa que todo mundo sempre me pergunta, uma coisa que as pessoas falam, meu Deus, tudo é prioridade, tudo é urgente, como é que eu faço para definir prioridade? Então hoje eu vou revelar como eu faço, como que eu aprendi algumas coisas para você, para poder te ajudar e te ensinar a também definir prioridade no trabalho, tá bom? Não importa o trabalho que você esteja, não importa qual que é o lugar onde você trabalha hoje, qual que é a posição que você trabalha, se você é empreendedor, se você é profissional CLT, não importa. O que eu vou falar aqui, como definir a prioridade no trabalho, vai te ajudar independentemente de onde você está. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Já bota o like aqui, ó, e já manda pra galera, para mais pessoas saberem que tá rolando essa live. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho estudado muito sobre Instagram, né? E o que eu aprendi? Que quanto mais pessoas derem like, mais a live vai para outras pessoas. Então, já deixa seu like e vamos começar. É o seguinte, por que eu estou fazendo essa live de como definir prioridade no trabalho? Basicamente é o seguinte, muita gente tem me perguntado, muita gente tem falado para mim, Stênio, eu não consigo definir prioridade. Eu tenho dado vários treinamentos e eu tenho visto muita gente falar sobre produtividade. Eu tenho visto um monte de gente, um monte de guru falando sobre produtividade e visto também um monte de gente falando que não consegue seguir os rituais de produtividade, não consegue seguir as dicas de produtividade dessa galera, simplesmente porque essa galera já está num outro nível. Essa galera que fala de produtividade está num nível de assim, cara, já tem uma puta estrutura, já tem uma empresa, já um monte de funcionário que trabalha para mim, não preciso necessariamente ficar tocando o dia a dia na minha empresa, e aí eu sou mega produtivo, aí eu acordo cedo, aí eu consigo fazer várias coisas, legal, mas e para a vida real? E para as pessoas reais? Então nesse final de semana eu pensei demais, eu falei assim, cara, eu preciso compartilhar um pouco da minha história, eu preciso compartilhar um pouco do que eu tenho vivido ao longo dos últimos pelo menos 15 anos, de falar assim, cara, como é que as pessoas conseguem ser produtivas numa vida real, numa vida onde você está no home office e tem um monte de chefe te cobrando, numa vida onde você não tem estrutura, você não tem nem onde sentar direito na sua casa, onde você não tem um equipamento decente, onde você não tem ferramenta, onde você não tem gestão. Cara, na vida real, porque ser produtivo com tudo sob controle é fácil, sinceramente muito fácil. Agora, você ser produtivo, você conseguir definir o que é mais importante para você em uma vida real, sem filtros instagramáveis, vamos dizer assim, filtros do Instagram, aí é mais difícil. Então é o seguinte, para quem quer essa live? É para você que trabalha em qualquer empresa e você está em qualquer posição. Para quem quer essa live? Para você que é empreendedor, para você que quer empreender, para quem quer essa live? Para você que lidera alguma equipe, é para qualquer pessoa que tem muito trabalho, que quer de alguma forma saber o que fazer primeiro. E aí que vem o primeiro conceito. O que é prioridade? Vocês vão ver que em nenhum momento eu vou falar prioridades. Por quê? Porque prioridade é sempre no singular, vem sempre de primeiro. Primeiro, o que é mais importante. Eu tenho dito que o único lugar onde tem dois primeiros lugares é na minha casa. A minha mãe acha que eu e a minha irmã somos o primeiro lugar em tudo. Então faz sentido prioridades para minha mãe. Agora, para o resto da vida, especialmente no trabalho, você não pode ter duas prioridades. Porque prioridade vem de primeiro. Primeiro, o que é mais importante. Né? E o que eu mais vejo é as pessoas falando, cara, eu tenho muita prioridade, eu tenho um monte de prioridade, tudo é urgente, as pessoas me demandam, como é que eu faço para definir o que é prioridade? Primeiro de tudo, eu sofri demais com isso, sofri já no home office com isso, por quê? Porque as pessoas não têm visibilidade do que a gente está fazendo e muitas vezes a gente não tem visibilidade do que está fazendo. E por conta disso, as pessoas vão demandando. E a gente que está do outro lado, né, recebendo as demandas, a gente não necessariamente, nem todas as vezes, a gente para e pensa, olha, será que eu dou conta de fazer isso que estão me pedindo? E a gente vai aceitando, vai dizendo sim. Quanto mais sims a gente aceita, quanto mais sims a gente dá, mais a gente se ferra no dia a dia de trabalho. Porque a gente perde o controle, perde a visão e perde a noção do que é mais importante. Porque parece que quanto mais coisas chegam, mais coisas vão ocupando a nossa cabeça e mais importante cada coisa é. E menos tempo a gente tem. Cara, vira um caos. Eu já sofri com isso pra caramba. E aí eu aprendi que antes de qualquer tomada de decisão, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa em relação a uma tarefa, em relação a alguma ação dentro do trabalho, você precisa olhar para aquela ação e categorizar essa ação. Então vamos lá. Prioridade no singular. Sempre o que é mais importante
Primeiro, isso é prioridade. O que é prioridade? Você pode categorizar. A primeira dica que eu quero dar aqui para você, eu não vou dar ferramentas, eu não vou dar hacks de produtividade que vai te transformar na pessoa mais produtiva da face da Terra em uma semana. Não é essa a ideia. Eu quero te conscientizar que para ser produtivo você precisa seguir princípios. E o primeiro princípio da produtividade, além de listar as tarefas que você tem, que eu já fiz um post sobre isso, se você não viu, vai no meu feed e você vai ver esse post. A segunda coisa que você tem que fazer é categorizar a hierarquia de produtividade. E existem algumas formas de fazer isso. Você pode criar a sua própria forma e eu vou te dar aqui duas formas de você categorizar tudo o que você tiver para fazer. Você pode colocar as tarefas que você tem, ao Daniel falando que anota e coloca no post-it. E você coloca em ordem, exatamente, Daniel. Isso é possível fazer, mas o grande ponto aqui é esse princípio, é essa jornada. A jornada é: recebeu a tarefa? Anota a tarefa. Ótimo. Recebeu uma urgência. Você primeiro precisa entender o que é a tarefa e falar, caramba, essa tarefa, que nível de prioridade essa tarefa está? E aqui eu vou passar as duas formas de você priorizar qualquer coisa dentro do seu trabalho. Seja você um empreendedor, seja você um CLT. É o seguinte, existem duas formas. A primeira forma, que é uma forma que eu tenho ensinado na Escola Conquer como professor, como treinador de produtividade nas empresas, é uma forma que a gente categoriza a tarefa de prioridade 1 a prioridade 5. Isso não é, eu não estou inventando a roda, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas o que é prioridade 1 a prioridade 5? Prioridade 1 é a coisa mais importante e essencial que você tem para fazer. E prioridade 5 é aquela distração, aquela coisa que pode absolutamente ser descartada da sua lista de tarefas. Todos os dias a gente tem uma lista de tarefas enorme, só que tudo pra gente é importante. E aí você cria uma massa de coisas importantes que você não dá conta de fazer ao longo de um dia, e aí essas tarefas vão se arrastando até o final do dia, porque ao mesmo tempo, naturalmente, a gente procrastina para fazer as tarefas. A gente fala, essa tarefa aqui é meio complicada, vou deixar para mais tarde. Essa tarefa aqui eu preciso de mais gente envolvida, eu preciso falar com tal pessoa, então eu vou deixar para mais tarde. E aí, por conta de deixar esse bolo de tarefas importantes para depois, a gente acaba não tendo tempo de fazer nada, nem as importantes, nem as triviais. Mas basicamente é o seguinte: prioridade 1. O que é mais importante? Prioridade 1. Aquilo que é urgente, aquilo que é essencial, que vai dar problema se você não fizer hoje, se você não fizer agora. Na sua lista de tarefas hoje deve ter um monte de coisa para você fazer. Eu não tenho dúvida que ainda às 6 da tarde ficaram coisas para você que você deveria ter feito hoje, mas que você não vai conseguir fazer hoje, que você vai ter que fazer amanhã. Tudo bem, sem problema. Você vai pegar depois da live, ou pode pegar agora a sua lista de tarefas e olhar para a sua lista de tarefas e falar, tá, isso aqui é a coisa mais importante. Lista as 3, 4, 5 coisas mais importantes que você tem para fazer no dia seguinte. Sempre eu gosto de fazer lista de tarefas um dia antes, porque a gente se prepara para o dia seguinte. Fez a lista de tarefas? Fez. O que é mais importante? Stênio, o que é mais importante? Aquilo que, se você não fizer, vai dar ruim. Vai dar ruim na empresa, vai dar ruim para você. Cara, vamos citar alguns exemplos, tá? Eu preciso mandar um relatório para o comercial, porque esse relatório gera uma série de análises para análise de demanda, para novas propostas comerciais, para novas prospecções. Estou dando um exemplo aqui. Isso é essencial. Se eu não fizer, o comercial não consegue prospectar novos clientes. Stênio, o que é essencial do ponto de vista pessoal? Putz, sei lá, eu preciso organizar a minha mudança para um outro apartamento. Eu estou neste momento organizando uma mudança para outro apartamento. Se eu não fechar a mudança até amanhã, eu não consigo mudar na data que eu programei mudar. São coisas que, se você não fizer, vai gerar uma consequência imediata, vai gerar uma consequência no curto prazo. Isso é prioridade 1. Stênio, então tudo para mim é P1. Calma, eu vou te mostrar o que é P2. P2 são coisas importantes, coisas que geram consequências, sem dúvida, mas que você tem um tempo a mais para fazer. Quando você tem um tempo a mais para fazer, você cria um cronograma, você cria um planejamento, e aí você tem que agir todos os dias para que aquela prioridade 2 não vire uma prioridade 1. Quanto mais você procrastina nas suas tarefas, mais essas tarefas diminuem o tempo para serem feitas. E aí o que acontece quando o tempo diminui? Você perde o prazo, e aí fica tudo urgente, tudo para ontem. Esse é o grande problema da procrastinação. Por isso que a gente define o que é prioridade. O que vem primeiro? Primeiro o que é essencial, o que é urgente. Depois, o que é importante, o que você tem que fazer.
E depois da prioridade 2, cara, vem aquilo que é desejável, vem aquilo que é trivial, vem aquilo que não necessariamente vai gerar consequências para o negócio imediato ou consequências para a sua carreira imediatamente. E eu gosto de dividir em prioridade 1 até prioridade 5, sendo que prioridade 4 são prioridades que são, ou tarefas que são circunstanciais, ou seja, tarefas que chegam do nada. Então eu tenho prioridade 1 como prioridade essencial, prioridade 2 como prioridade importante, ou seja, tem um prazo para fazer, eu consigo me planejar e fazer todos os dias para conseguir dar conta. Prioridade 3 são aquelas prioridades ou aquelas tarefas, né? Eu conjugando aqui prioridade de novo. São aquelas tarefas desejáveis. O que são tarefas desejáveis? Cara, coisas que eu gostaria de fazer, coisas que vão agregar na minha carreira, coisas que vão me dar o desenvolvimento que eu gostaria de ter. Só que se eu não fizer o que é importante, o que é essencial primeiro, não tem como eu fazer o que é desejável. Porque o que acontece com a gente? Nós, seres humanos, a gente tem a tendência de querer fazer só aquilo que nos agrada. E aqui mora o maior problema, e aqui mora a raiz da procrastinação. Todos nós, seres humanos, acreditem ou não, eu também, tá? Todo mundo procrastina. Todo mundo quer deixar para amanhã, todo mundo quer fazer só aquilo que gosta. E esse é o pior tipo de procrastinador. E eu me considero um procrastinador também, e eu sei que você tem sinais de procrastinação. Porque é muito melhor a gente fazer só aquilo que a gente gosta. É muito melhor a gente comer só aquilo que a gente quer. Só que a gente tem que fazer algumas coisas antes de fazer aquilo que a gente gosta. Esse é um dos princípios da produtividade. Se você não fizer o que tem que ser feito, dificilmente você vai conseguir fazer aquilo que você gosta. Ou, se você só quiser fazer aquilo que você gosta, você nunca vai fazer o que tem que ser feito e você nunca vai ter resultado. Então foca nas tarefas que são importantes e nas tarefas que são urgentes, essenciais. Essa é a segunda forma que eu gosto de dividir muito o nível de prioridade das coisas. Eu gosto de dividir, para ser muito mais cartesiano, eu gosto de dividir em tarefas que são urgentes, ou seja, precisa ser resolvido. Cara, o que é urgente tem que ser resolvido e precisa ser agora. Isso está no começo da fila. As coisas que estão no meio são coisas importantes, ou seja, coisas que eu me planejo, coisas que eu me programo e coisas que eu faço dia após dia. Quando eu faço uma ação, quando eu me planejo para um projeto dia após dia, eu consigo fazer pouco a pouco e construir essa casinha que é o projeto para que no final, no deadline, na entrega final, eu tenha de fato aquele resultado. O grande problema é que a gente acha que tudo é urgente, a gente acha que tem que fazer tudo ao mesmo tempo, e aí quando a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer nada. E quando a gente não faz nada, os prazos chegam, e quando os prazos chegam, o que acontece? Você não tem tempo de fazer nada e fica doido, e fica doida. A Ana fala, eu procrastino, tu procrastinas, eles procrastinam. Definitivamente, todos nós procrastinamos. É fato, tá? Definir prioridade, listar as suas tarefas e definir prioridade é uma questão de disciplina. Não é hack, não é fórmula mágica. Eu diria que nem é técnica, tá? Porque existem várias formas de você fazer isso. Primeiro, para você definir prioridade, você precisa definir o que é mais importante. Se você quer definir uma prioridade para a sua vida, você precisa se perguntar o que é importante para a minha vida. Mas o que é importante em primeiro lugar? Não é assim, eu me importo, eu quero comprar uma casa. Cara, isso é importante para você? Eu falo sempre sobre o objetivo SMART. O objetivo SMART, o R do SMART, é de relevante. Se você quer fazer alguma coisa, ela precisa ser relevante para você, ela precisa ter uma conexão emocional com você. E para você saber se aquilo é relevante, se aquilo que você vai fazer é relevante, você se pergunta, eu quero fazer isso? Aí você se pergunta de novo, eu quero mesmo fazer isso? Porque se você quiser alcançar qualquer objetivo, o que é prioridade para você? Fazer tudo aquilo que te direcione para aquele objetivo. Então, o que é prioridade? É definir o que é mais importante para a realização daquele projeto. É definir o que é mais importante para a realização daquela tarefa. Isso é o princípio da definição de prioridade. Stênio, eu quero colocar numa ferramenta. Coloca na ferramenta que você quiser. Eu quero que se dane a ferramenta. Sabe que ferramenta que eu uso? Eu uso um Google Docs. Eu já falei isso 20 vezes para as pessoas e ninguém acredita. Eu lembro que uma vez eu estava num curso aí de gestão de projetos do futuro, e a professora lá, que era uma professora da Box 1824, começou a mostrar um monte de ferramenta, Trello, Asana, uma porrada, nem tinha o Notion ainda, ela mostrou, e aí eu virei e falei assim, ô Bruno, eu tô meio encabulado aqui, porque eu uso uma ferramenta que, putz, você não mostrou aqui, eu tô meio com vergonha de mostrar. Ela falou, qual que é a ferramenta, Stan? Eu falei, é um Google Docs. Cara, eu coloco os projetos, coloco as subtarefas, coloco a prioridade de cada tarefa, coloco na ordem, vejo quem é o responsável e, cara, e vou, ó, pá, 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 pá,
pá, executo. E consigo ser muito produtivo, consigo entregar tudo e consigo ter tempo. Consigo fazer mais coisas em menos tempo e melhor, porque está tudo muito organizado, muito cronometrado. Ela virou para mim e falou assim, Stênio, sabe qual que é a melhor ferramenta de produtividade para você? Aquela que para você funciona. Então, se você está procurando uma ferramenta que vai te gerar o que é prioridade, se você está procurando uma ferramenta que vai te gerar o que é mais importante, ou qual é a lista de tarefas que você tem para fazer, esqueça. A ferramenta está em você. Isso mesmo, Ana. Ferramenta é o menos importante. As pessoas, elas querem, na verdade, tudo milagroso. As pessoas querem o atalho. E se atalho fosse bom, chamava caminho. É tão simples quanto isso. Por que a gente quer atalho? Porque a gente é preguiçoso. Nosso cérebro não quer. Gente, quem não leu, leia Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele diz o seguinte, que nosso cérebro é constituído pelo sistema 1 e o sistema 2. Fato é que existe um dos sistemas do nosso cérebro, ele é preguiçoso. E a maior parte do tempo, o sistema que toma as decisões é o sistema emocional, é o sistema que não quer ter esforço, que quer conforto o tempo inteiro. É essa parte do cérebro que é responsável por procrastinar, é essa parte do cérebro que quer tomar decisões muito rápidas. A Letícia fala que o básico funciona, o mais importante é o método. Exato. E os princípios, Lê? Os princípios são a coisa mais importante. O princípio, na verdade, para você definir o que é prioridade, primeiro de tudo, lista tudo que você tem. Tudo, Stênio. Tudo. Tudo o quê? Tudo que você quer lembrar e tudo que você não pode esquecer. As pessoas viram para mim e falam, Stênio, você tem uma memória incrível. Tenho nada, minha memória é péssima. A minha memória é tão ruim quanto a sua. Sabe o que é a diferença da minha memória? É que eu anoto absolutamente tudo. Tudo. Eu anoto até para ligar para minha avó toda quinta-feira. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Por quê? Porque é uma coisa que é importante para mim, é uma coisa que eu não quero esquecer. Então, quando a gente fala de definir prioridade, é óbvio que não é um bait aqui para que você clique, para que você entre na live, para que você fale, não é isso. Mas definir prioridade significa, em primeiro lugar, definir o que é mais importante. Então entenda o método, entenda o passo a passo aqui. É de fato um passo a passo nesse caso e eu tenho que concordar com a Letícia. Você primeiro define qual é a tarefa. Qual que é a coisa mais importante para essa tarefa? Qual é a lista de coisas para que essa tarefa ou para que esse projeto seja realizado? Essa é a lista. Tá bom, dessa lista, o que é mais importante nessa lista? Isso. Então eu faço isso primeiro. É assim que você define prioridade. Aí você me pergunta, Stênio, tá bom, parece lindo na teoria, mas como é que eu faço isso na prática, sendo que eu trabalho num lugar onde tudo é urgente, onde as pessoas chegam, as pessoas não param de me pedir coisa, onde as pessoas acham que tudo aqui é urgente, que tudo é para ontem e que tudo tem que ser feito agora. Isso é a coisa mais normal do mundo. Por isso que a motivação de começar a fazer essas lives, de começar a trabalhar esse tipo de conteúdo de produtividade, foi porque eu vi o seguinte, cara, muitas teorias e poucas coisas aplicáveis para a vida real. Tem muita inspiração, você pode se inspirar nas pessoas que já conquistaram várias coisas, mas o que eu estou falando aqui são coisas que eu estou usando na minha jornada. E a minha jornada é crazy, a minha jornada é um caos na Terra. Como é que eu faço para ser produtivo? Como é que eu faço para dar atenção para o meu filho, atenção para minha esposa, tocar um projeto que eu estou me dedicando 100% de produção de conteúdo? É isso que eu estou compartilhando aqui. Então é o seguinte, tudo é urgente. Tenho várias coisas para fazer para hoje ainda. Cara, a sua vida é um balanço. A sua vida não será equilibrada. Não busque o equilíbrio. Ponto 1. Ponto 2. Lista tudo. Te pediram um monte de coisas, são pessoas que você eventualmente, entre aspas, não pode dizer não. Você pode dizer não para todo mundo, a gente vai falar sobre isso numa próxima live, mas se forem pessoas que estão acima da sua hierarquia, que são clientes, que são chefes, lista. Primeiro você lista. Não sai fazendo antes de organizar. Organiza primeiro. Acredita em mim, quando você organiza primeiro e faz... Pronto, voltou. É isso aí. A NASA descobriu que não importa o quanto você faça as coisas, importa a ordem que você faz as coisas. Então, se você quer definir muito bem prioridade, a primeira coisa que você tem que fazer é listar o que você tem para fazer. Tudo, absolutamente tudo. Pessoas te pediram coisas, você lista aquilo que elas te pediram. Se alguém, seu chefe, te pedir, primeiro lista, não diz nem sim nem não. Se alguém vier para você e falar assim, eu preciso que você faça isso
para ontem. Você fala, o que eu tenho que fazer? E aí você volta, lista e se organiza primeiro. Quando você se organiza primeiro, fica muito mais fácil de você executar depois na ordem certa, na ordem de prioridade, na ordem das coisas que vem primeiro. E tem um ponto que é importante. Para todo mundo, o que você pede é o mais importante. Se você quiser pedir alguma coisa para alguém, você vai entender que aquilo que você está pedindo é mais importante do que qualquer coisa que aquela pessoa está fazendo. Então, quando te pedirem algo, vai ser a mesma coisa. Todo mundo que te pedir alguma coisa vai falar que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Mas você precisa aprender a negociar com as tarefas que você tem, com as demandas que você tem. Se você não aprender a negociar, você sempre vai estar sufocado, você nunca vai ter tempo. Sempre vão controlar o seu tempo. E o principal objetivo para você ser produtivo é você dominar o seu tempo. E você só domina o seu tempo quando você lista as tarefas que você tem. Todas. Estênio, você é o louco da lista? Sim, vai ser o louco da lista. Eu vou te dizer o mais. Tem um livro que chama A Regra 10X, do Grant Cardone. Ele diz uma coisa lá que vale para cá. Quando eu comecei a listar todas as coisas, as pessoas falavam, Estênio, você é louco, Estênio, você é maluco, tudo que te falam você lista, tudo que te falam você anota, tudo que você não quer esquecer você lista até que vai ligar para sua avó, você lista até que no ano que vem você tem que marcar um check-up na data X. Sim, listo. E a regra 10X do Grant Cardone, ele diz o seguinte, que você tem que fazer intencionalmente aquilo que você quer 10 vezes mais do que todas as pessoas que estão à sua volta, a ponto das pessoas, no primeiro momento, acharem você maluca ou maluco, vão achar você doido. Estênio, como é que você é o doido da lista? Você anota tudo. São 9 páginas de lista. Até que em um determinado momento, eles vão achar e vão começar a achar aquilo lá interessante. Vão falar, como você não esquece de nada? Várias vezes clientes meus falavam, Estênio, como é que você está me cobrando isso depois de 3 meses? Eu falava, é porque eu sei que eu tinha que te cobrar nessa data, eu anotei. Se a pessoa vira para mim e fala assim, Estênio, eu te retorno em agosto. Sabe o que eu vou fazer em agosto? Eu vou cobrar essa pessoa. Estênio, como você lembra? Eu anoto. Quando a pessoa fala para mim, me cobre em agosto, eu anoto cobrar a pessoa em agosto. Quando você vai delegar algo a alguém, e aquilo é importante, você tem que listar também para cobrar essa pessoa. Então, você só consegue definir prioridade, definir o que é mais importante quando você tem uma lista de tarefas bem feita, quando você tem uma lista que você consiga ter o controle e a visão daquilo. Quando você tem uma lista de tarefas e define o que é mais importante em cada projeto, em cada tarefa, você consegue colocar energia, você consegue colocar foco para realizar essas coisas. E não importa a empresa que você trabalha, não importa o cargo que você ocupe hoje, não importa o trabalho que você tenha. Isso funciona para 100% das pessoas. E quem está falando é alguém que está aplicando isso. Não é alguém que já chegou lá. Eu não cheguei lá. Todo dia eu melhoro o meu jeito de produzir. Todo dia eu melhoro o meu jeito de ser mais produtivo. Todo dia parece que eu tenho menos tempo. Porque a gente vai se enforcando em um monte de projeto, vai se enforcando em um monte de prazo, vai dizendo que tudo dá e vai tendo que se virar. Como é que a gente se vira com as mesmas 24 horas todos os dias? Você precisa ser inteligente. Para executar melhor, você precisa executar numa ordem certa. Não é executar mais. É executar numa ordem certa, porque quando você executa numa ordem certa as coisas, ou seja, do mais importante para o menos importante, você consegue produzir energia para que essa energia seja canalizada em resultados, para que essa energia se transforme em resultado. E o grande segredo da produtividade que eu vivo, da produtividade que eu vejo que um monte de gente quer viver, é porque a gente, às vezes até se planeja, mas a gente não executa. Então estou dizendo aqui para você, se planeje primeiro. Chegou um monte de tarefa, home office tá loucura, todo mundo tá me pedindo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Calma, vai vir, isso não vai mudar, isso é fato posto. Vai ter muito trabalho? Vai. Vai ter muita demanda? Vai. O que você faz com isso? Você explode, fica puto e manda todo mundo para aquele lugar? Ou você pega tudo isso e vai ser maduro, vai ser adulto e vai falar, as minhas tarefas são essa, e eu tenho que fazer isso, nessa ordem. Aí você viu que tudo é prioridade essencial, tudo é prioridade 1, tudo é urgente. O que você faz? Aí você para, vê de quem são as demandas, tem demanda minha? Tem demanda de outras pessoas? Tem demandas que são eventualmente negociáveis? Sim ou não? Se tiver, você vai falar com as pessoas de forma madura, mas você não vai falar com as pessoas falando, tô sem tempo, tudo é prioridade, aqui tudo é urgente. Não, isso não vai resolver. O que vai resolver é se você pegar
a sua lista de tarefas. Eu estou falando porque eu já fiz muito isso, já fiquei puto, não dá para fazer, não sei o quê. Aí eu sentava, via todas as tarefas, aí chegava de forma adulta e falava assim, essas são as tarefas. Isso aqui, tudo é para hoje ou até amanhã. Eu sou uma pessoa só. Como é que você quer fazer? O que é mais importante para você? Se for só uma pessoa que está te pedindo, você pergunta, o que é mais importante para você? Mas não precisa ser cínico, não precisa nada disso. Cara, você tem o controle. Quando você tem o controle, dificilmente as pessoas elas vão achar ruim. Porque quando você mostra que está no controle, as pessoas vêm e têm a percepção de que você é maduro, de que você é madura. Além disso, você fala aqui, eu separo minhas tarefas em listas diárias, semanais e mensais. Me ajuda a visualizar o todo e os processos. Lista você pode fazer diário, semanal e mensal, mas fato é que você tem que revisar todos os dias e todas as semanas para entender, o que foi feito, o que ficou pendente, 2, quanto tempo você está levando para fazer cada tarefa. Isso é importante para você começar até organizar o que é prioridade. O que é prioridade eu vou fazer primeiro. O que é mais fácil eu vou fazer em 1 hora num bloco de tempo. Quando você começa a conviver mais com as suas tarefas, quando você começa a colocar mais no papel tudo que você tem para fazer, você começa a ter uma visão estratégica das suas tarefas. Isso é ser produtivo. É não só fazer, é não só organizar, mas aprender com os dados que estão sendo gerados. Muitas vezes a gente fala que a gente vive na era dos dados, a gente precisa saber lidar com os dados, mas a gente não lida e a gente não aprende com os nossos dados. Cara, se eu estava fazendo uma apresentação que eu achei que ia levar 1 hora e que levou 2, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso aprender que aquela tarefa levou 2 horas e não 1. Então, quando eu for me planejar para fazer aquela tarefa, se aquela tarefa for uma prioridade, eu preciso reservar as 2 primeiras horas, porque eu sei que não leva 1 hora, leva mais. E por isso que é importante a gente o tempo inteiro reciclar esses dados. Eu faço, isso me gera sinais, isso me gera dados e eu aprendo com isso e faço de novo. E aprendo e faço de novo. Então, como você define prioridade? Você entende o que é mais importante naquele projeto. Existem várias tarefas para vários projetos. Várias. E várias vão ser de prioridade 1. Várias vão ser urgentes. Mas o que define que é mais urgente? Aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Aquilo que vai gerar consequência no outro. Aquilo que vai gerar consequência imediata. Aquilo que vai gerar uma consequência que você não pode deixar para amanhã. Extermine quando chega essas urgências do nada que precisa fazer para hoje. Cara, se chegou uma urgência, o nome já diz, é urgente. Urgente é para agora. Tá, chegou uma urgência, você coloca essa urgência na sua lista de tarefas, por isso que você precisa ter um controle da sua lista de tarefas. Você coloca essa urgência na sua lista de tarefas e olha, o que pode sair aqui? Nada. Tá bom, nada pode sair da minha lista de tarefas, então eu falo com a minha gerência, eu falo com a minha liderança e falo assim, olha, acabou de entrar uma urgência, esse negócio precisa ser feito para hoje porque vai gerar consequências, categoriza as tarefas, porque aí fica mais fácil de tomar decisão, fica mais fácil para você tomar decisão e fica mais fácil para a sua liderança tomar decisão. Essa é a grande diferença dos profissionais que crescem com a produtividade e dos profissionais que só executam. Os profissionais que só executam, eles até têm o controle daquilo que tem que ser feito. Mas o que acontece? Eles não conseguem tomar decisão a partir dos dados que eles têm, dos dados de coleta e dos dados de aprendizagem, dos resultados daquilo que foi feito. E a grande diferença para você conseguir definir bem o que é prioridade é você ter cada vez mais um olhar externo daquela situação. Se você está no meio do furacão e acha que tudo é importante, que tudo é urgente e aceita tudo que os outros estão dizendo, que aquilo é importante, aquilo é urgente, você não tem um olhar crítico, impossível. Impossível, você vai se atrapalhar. Não tem como. Vocês conseguem entender? Alguma dúvida em relação a como categorizar? Você precisa categorizar. Se você quer categorizar como prioridade 1, 2, 3, se você quer categorizar como prioridade urgente, importante e desejável, não importa. Não importa. Você tem várias formas de fazer. Agora, você precisa tomar uma decisão. A decisão é, chegou a tarefa, você tem uma lista de tarefas já enorme aí na sua mão, que eu tenho certeza. Lista primeiro essas tarefas. Listou o que é mais importante. Elas podem ser categorizadas em bloco, elas podem ser categorizadas em projetos, elas podem ser categorizadas em tarefas fáceis, tarefas médias e tarefas difíceis. Quando você faz isso, você pega as tarefas que são fáceis e organiza num bloco de tempo e faz de uma vez. Eu quero abrir a sua cabeça para que você entenda que produtividade não é algo que se nasce com, é algo que se desenvolve. Só que você não vai conseguir desenvolver produtividade numa vida irreal. Ou o que eu quero dizer com uma vida irreal? Quando você olha para pessoas que já são altamente produtivas e que não estão seguindo um caminho da produtividade.
Eu estou percorrendo uma jornada aqui e quero compartilhar essa jornada com você. Muitas pessoas me conhecem porque eu sou produtivo, muitas pessoas me conhecem porque eu me dedico a ser produtivo. Por que eu me dedico a ser produtivo? Porque eu tenho tempo como principal ativo, eu não quero perder tempo, eu quero ter tempo para fazer coisas que eu gosto. Então, para isso, existem várias formas. Você pode acordar às 5 da manhã, você pode dormir menos, mas essa não é a melhor forma. A melhor forma é você se organizar e otimizar o seu tempo. É fazer bem feito enquanto você está acordado. É fazer o que é mais importante enquanto você está acordado. Não é fazer tudo. Existem coisas que você pode delegar. Tudo é prioridade 1. Tudo é urgente. E agora? Só tenho eu. Você precisa negociar. Tudo é prioridade e eu estou querendo executar tudo no meu trabalho. Eu posso delegar pequenas tarefas daquela tarefa maior para outras pessoas. Eventualmente, aquela tarefa importante, aquela tarefa urgente pode ser compartilhada ou pode ser repartida em várias partes. O próprio nome já diz, ela pode ser repartida para que várias pessoas executem aquela tarefa que é urgente e aí você execute em menos tempo e você tem uma visão mais estratégica, uma visão mais de liderança daquela tarefa urgente que tem que ser feita. A gente precisa ser inteligente com as coisas que acontecem com a gente. A nossa tendência é querer resolver tudo, porque principalmente a gente fala o seguinte, se eu resolver, eu vou resolver mais rápido. Eu já sei, eu vou fazer essas 10 tarefas que são urgentes hoje e vai dar tempo. E sabe o que acontece? O nosso cérebro nos trai, porque o tempo inteiro o nosso cérebro nos trai. A gente acha que dá conta de fazer uma coisa num tempo X e a gente leva 2x, ou a gente nem sabe o quanto leva, porque a gente começa a fazer um projeto, a gente começa a fazer uma tarefa, surge um imprevisto. E nesse mundo, imprevistos são previsíveis. Eu aprendi isso depois de 16 anos trabalhando em agência, de que imprevisibilidade é altamente previsível. Vai dar ruim. Acredita em mim, vai dar merda. Se tem a possibilidade de dar merda, vai dar merda. E isso não é pessimismo, isso é o mundo real, gente. O mundo real é assim, é cheio de imprevisto. Outro dia eu estava dando um treinamento, fui pra praia, na quinta-feira. Fui pra praia, comecei a trabalhar, cheguei lá 4 horas antes do treinamento. Aí eu falei, cara, eu vou me preparar, vou fazer plano ABC, porque vai dar ruim esse negócio. E não é pessimista, é você se preparar e entender a realidade. É ser um otimista racional. Vai dar tudo certo, mas eu vou me preparar, tá? É assim. Me preparei, liguei a internet, cara, testei a internet, liguei o teste de internet, não sei o que, cara, tudo funcionando, tava lindo. Fui lá pra Ilhabela, funcionando, tudo lindo. Beleza. Meio do treinamento, 5 horas, bum. Eu tava falando disso, que imprevisibilidade é previsível. Juro por Deus. Eu tava falando sobre isso, a internet caiu. Fez, pagou. Tinha 50 pessoas na sala, por aí. Apagou a internet, eu dando treinamento. Beleza, cara. Eu respirei, bateu, né? Pum. Você fala, cara, que merda. Previsibilidade, isso é importante, isso é urgente, preciso fazer isso agora, como é que eu vou resolver? É urgente. É uma imprevisibilidade que eu preciso resolver. E o que eu faço quando eu preciso resolver? Eu vou lá e resolvo. Quando eu comecei a conectar nos celulares, nenhum celular pegava, aí peguei o celular do meu pai que estava comigo, funcionou, conectei, rodou. Cara, pro dia seguinte, eu já fui falar lá pro dono da casa, já fui ver qual era a possibilidade da gente ter uma internet melhor, e aí eu descobri que tinha caído a internet na ilha inteira. Cara, quando que isso aconteceria? Raramente, mas aconteceu. Então, quando você define prioridade, não significa que aquilo está escrito em pedra. Pode chegar alguma coisa, e a chance de chegar alguma coisa imprevisível ou imprevista é enorme. O que você tem que fazer com aquilo? Você tem que ser inteligente emocionalmente para receber aquela urgência e falar, cara, isso é mais importante, isso precisa ser feito agora, e isso vai gerar uma consequência imediata para o negócio, isso vai gerar uma consequência imediata para a minha carreira, isso vai gerar uma consequência ou vai dar um resultado positivo ou negativo para outra pessoa? Se sim, você faz na hora. Se não, você planeja para fazer num tempo X, seja em um dia, seja em 2 dias, mas aí vira uma tarefa importante, uma tarefa que você tem uma visão, que você tem um planejamento para poder realizar. Então definir prioridade é mais simples do que parece. Num mundo caótico, onde chega coisa urgente o tempo inteiro, ou porque as pessoas não se organizam, ou porque nós não nos organizamos, a gente tem que tomar o controle disso, retomar o controle disso para ontem. Isso é essencial. Se você não retomar o controle de tudo que você tem para fazer e a lista de prioridade, ou seja, o que é mais importante e o que é menos importante, você não vai dar conta. E sabe qual que é o ponto? Às vezes a gente não quer fazer o que tem que ser feito porque a gente quer fazer aquilo que a gente gosta, como eu já disse. Então, se você está atolado no trabalho, se você está atolada no trabalho por desorganização, você já tem a consciência que é desorganização, eu recomendo fortemente que você fique 1 hora a mais hoje organizando a sua lista de tarefas para amanhã.
Mas organiza assim, cara, o que eu tenho para fazer, qual que é o deadline de cada tarefa e qual que é a hierarquia de prioridade para cada uma. Ah, Stênio, mas você está falando que ser produtivo não é trabalhar só às 8 horas? É, mas é um balanço. Não tem como você controlar o seu tempo se você estiver sendo dominada por tudo que vem de fora. Se você estiver sendo dominada por tudo que vem de fora, tudo que é demanda, você já se ferra. Tudo que é demanda, você não consegue controlar, você não consegue responder, você não consegue executar. Tá caos, você tá pirando, o seu processador interno tá biruta. Cara, não vai dar, não vai dar. Você precisa dar um basta nisso, precisa ter uma data de corte aqui. Cara, a partir de hoje, eu sei o que é prioridade. A partir de hoje eu tenho controle das minhas tarefas. E quando eu tenho controle das minhas tarefas, eu consigo ser maduro o suficiente para poder olhar para elas e falar: isso é prioridade 1, isso é prioridade 2, isso tem que ser feito primeiro, isso tem que ser feito depois. Quando eu consigo olhar para as minhas tarefas de um jeito maduro e adulto, aí as coisas começam a mudar. Amanhã você já vai ser super produtivo? Amanhã você já vai ter tempo? Não, amanhã vai ser de novo a mesma coisa. E aí sabe o que entra? Disciplina. Porque você pode até sair motivado daqui, falar: Stênio, pelo amor de Deus, eu gostei do que você falou, anotei várias coisas, tive várias ideias, mas cara, hoje, né, você fala amanhã, hoje não tá mais rolando, cara, já tô desmotivado. É, porque a motivação ela acaba mesmo. Eu já fui um cara que queria sempre a motivação e aí ficava trocando de emprego para emprego. E aí eu entendi que não existe motivação. Motivação é uma faísca, cara, quem faz a chama ficar acesa é a gente. É a gente. Se eu quero que essa chama fique acesa, sabe o que eu faço? Eu taco carvão ali para, tacar fogo nesse treco. Agora, se eu quero viver de motivação, eu vou ficar vivendo de ilusão e ilusão o tempo inteiro. Eu vou ficar vivendo de palavras bonitas e não da disciplina de fazer o que tem que ser feito antes de fazer o que eu gosto. É chato? Chato. Mas tem que fazer? É o jeito. Ritmo, performance, resultado. Perfeito, Fernando. Perfeito, é isso. Cara, tem que ter disciplina. Não tem como sem disciplina. Manda perguntar aí. Alguma dúvida que vocês têm? Que hoje eu vou dar aula de marketing digital às 7 horas lá na Conquer. Nós já vamos chegando no fim da nossa live. Alguma dúvida aí sobre produtividade, sobre como definir o que é prioridade? Tá mais fácil definir prioridade? Tá mais difícil? Desmaiaram aí? Me conta aí. Sei que tem um delay aqui no negócio, mas me conta. Qual que é o insight? Qual que é a sacada? Se você gostou, deixa seu comentário. Se você quer que eu fale sobre outra coisa, também deixa aqui no comentário sobre o que você quer. Ou manda no direct para mim, não importa. Você manda aqui, eu quero te ajudar a ser mais produtivo na vida real. Não adianta a gente querer achar que somos robôs, que a gente vai conseguir acordar todo dia cedo feliz, que a gente vai conseguir fazer tudo todos os dias. Não vamos. Já entendi. Um monte de gente fala para mim: Stênio, você é louco, você quer ser alta performance. Quero, mas não dá. A vida real é a seguinte: não dá para ser produtivo 100% do dia. Então, como que a gente é inteligente nas horas que a gente tem uma energia maior? Como é que intencionalmente eu coloco energia nas coisas? Esse é o objetivo dessas lives. E eu vou fazer essas lives todas as semanas e depois eu vou começar a fazer essas lives todos os dias se for preciso. Por quê? Porque a minha jornada rumo à produtividade máxima, enquanto eu vou percorrer isso, entendeu? Legal, Atos, obrigado, valeu, Daniel. Cara, é real mesmo essa parada. O Fernando diz aqui: com o cenário home office, como controlar as equipes sem ser chato controlando as prioridades? Fernando, é o seguinte: home office, a gente não tem código de home office. Esse é o maior problema do home office. Por quê? A gente entrou todo mundo em home office esperando que a coisa voltasse. Quando voltar, quando voltar, quando voltar. E a gente não colocou regra nenhuma. Esse é o ponto 1 do problema. Tá bom, isso é fato posto. Já que não temos códigos, o que a gente faz? A gente pede para que as nossas equipes tenham controle das tarefas que elas têm para fazer. As pessoas e as equipes das pessoas, dos liderados direto. Eles precisam ter controle para saber delegar, eles precisam ter controle para saber cobrar, eles precisam fazer follow-up na maneira certa. E o home office, ele naturalmente te exige uma confiança no outro. Só que você precisa ser claro com a equipe que você tem, com todas as pessoas, falando: é o seguinte, o home office nos dá uma liberdade, o home office nos dá uma flexibilidade. Isso é o bônus. O ônus é o seguinte: eu vou confiar em você. Só que quando eu confio em você, quanto maior é a minha confiança, maior é a cobrança. O livro A Regra Não Ter Regras, do Reed Hastings, lá do CEO da Netflix, diz exatamente isso. É liberdade com responsabilidade. Quando você tem responsabilidade, cara, você pode ter toda a liberdade. O home office te dá isso. Eu acho que a gente tem que ser sincero com as pessoas. A gente não tem que ter controle, né? Não é controle, é contexto.
Cara, ó, é o seguinte, equipe, você fala para o seu colaborador, eu tenho essa situação, eu preciso fazer essa entrega nesta data. Eu preciso que você execute esse tipo de coisa, eu preciso que você lidere esse tipo de coisa. Você tem alguma dificuldade? Você precisa se colocar no lugar das pessoas e colocar toda a sinceridade e toda a parceria, se colocar ao lado das pessoas mesmo. Cara, preciso que você entregue. Você tem alguma dificuldade para me entregar nessa data? Ah, tenho. Ah, não tenho. Ótimo. Vamos fazer um touch point aqui no meio do período para ver como está a evolução do negócio, a evolução da tarefa, a evolução do projeto? Vamos. Cara, acompanhe, não controle. Quando você quer controlar as pessoas, o que pode gerar é uma insegurança psicológica daquele que é controlado. Por quê? Quanto mais você perguntar no processo para essa pessoa, mais ela vai se sentir segura. Quanto mais inseguras as pessoas são, menos elas entregam. Isso é fato. Isso é fato. Pode pegar em qualquer mercado, em qualquer faixa hierárquica, qualquer faixa de salário. Quando a pessoa está insegura, eu já passei por isso. Quando a pessoa está insegura psicologicamente, ela não entrega. Quando ela passa a ter uma segurança, ela começa a entregar muito. Eu sempre cito um exemplo de um jogador de futebol. Cara, tem um jogador de futebol que está sendo super cobrado. E ele não consegue jogar no time. Ele está sendo muito cobrado, as pessoas estão duvidando da capacidade dele. O técnico fica todos os jogos lá e não dá liberdade para que ele performe da forma que ele gostaria. Ótimo. Ele muda de time. Aí ele vai para um ambiente onde existe uma confiança maior nos atletas, uma confiança maior no time. O time, eventualmente, já está mais entrosado. O que acontece com aquele atleta, com aquele jogador? Começa a jogar muito, começa a performar, começa a ser quem ele é, começa a não ter medo de arriscar. Então, se você quer uma equipe que, mesmo no home office, performe muito bem com produtividade, combine prazos, combine entregas, e não controle a execução. Combine touch points, ou seja, combine pontos de contato até a entrega e não controle o dia a dia da execução. Ah, mas eu não confio ainda nessa pessoa. Cara, você precisa, enquanto líder, confiar nas pessoas. Eu tenho que te dizer isso com toda sinceridade. Eu tive uma situação no trabalho que a pessoa que fazia para mim algumas coisas, né, era a pessoa da minha equipe, ela tocava uma parte dos clientes, ela não entregava. E eu tinha duas escolhas, ou eu fazia por ela, ou eu fazia de uma forma que ela teria que se desenvolver, ou ela desistiria. E eu não fiz para ela desistir, eu fiz porque as pessoas precisam de se desenvolver. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam crescer profissionalmente, eu não estou dizendo aqui que as pessoas precisam ser promovidas, não é isso. As pessoas precisam entender a zona que elas estão e entrar numa zona de aprendizado. Não é sair da zona de conforto simplesmente. É entrar numa zona de aprendizado, zona onde o ser humano performa melhor. Por que o ser humano performa melhor numa zona de aprendizado? Porque é na zona de aprendizado que está o nosso estado de flow, que combina o desafio que é possível a gente alcançar com as capacidades que eu tenho. Se o ser humano não é desafiado, ele não se motiva. E o ser humano precisa se automotivar. Quando ele se automotiva, ele consegue entregar uma performance melhor. Então, no home office, o que eu faria? Faz uma reunião semanal com a sua equipe e combina as entregas da semana. Quando chega a quarta-feira, faz uma outra reunião para acompanhar as entregas da semana, mas não vai na cobrança. Pede para que as pessoas deem visibilidade para você, gere confiança, aumente a segurança psicológica da equipe. Quando você aumentar a segurança psicológica da equipe, você vai ter como retorno uma maior performance, um maior conforto das pessoas entregarem, um maior conforto das pessoas serem que elas são. Chega no final da entrega, num combinado, você fica de olho. Se for alguma coisa que não pode definitivamente atrasar, você fica mais em cima, você combina mais pontos de contato. Se for algo que você está testando a pessoa no bom sentido, né, trabalhando o desenvolvimento da pessoa, dê o feedback a partir do resultado, a partir daquilo que ela entregou, a partir do seu briefing, se ela entendeu, se você alinhou com ela para ela entregar determinada coisa e ela entendeu, essa pessoa entendeu, você alinha com ela no final. Olha, eu esperava isso, o resultado foi esse, e agora a gente vai trabalhar esses pontos de melhoria. E aí você começa a ser pragmático, a gente começa a ser menos emocional e começa a ir mais no desenvolvimento das pessoas. Quando a gente fala de equipes de alta performance, de equipes produtivas, significa a gente como time crescer. A gente como líder, as equipes como liderados e como líderes da própria carreira, como protagonistas da própria carreira, como responsáveis e corresponsáveis até pelo desenvolvimento deles. Eles não vão crescer sozinhos. A gente não vai crescer sozinho. É um time, são pessoas que crescem juntas, são pessoas que umas impulsionam as outras. Sacou, Fernandão? É isso? Quem mais? Mais alguma dúvida?
para a gente fechar a live de hoje. Quem tiver alguma dúvida que não estiver confortável aqui, também pode mandar no meu direct, tá bom? No Instagram. Pode mandar mensagem para mim. Eu quero ajudar cada um a ser mais produtivo na vida real. Ninguém é robô e a gente precisa ir dia após dia. Você não vai ser produtivo do dia para a noite. Eu te garanto, você será produtivo dia após dia. Tá? Eu estou há 16 anos tentando ser produtivo e cada dia melhora um pouco mais, cada dia eu aprendo um pouco mais. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é de fato essa jornada, a gente compartilhar essa jornada junto, para a gente poder alcançar o que a gente quiser, para a gente poder, se a gente quer empreender, a gente empreende, se a gente quiser trabalhar e crescer da carreira, a gente cresce. Esse é o objetivo. Fechado? Obrigado, Gislene, que bom que você gostou das dicas. Aplique, tá bom, Gi? Aplique, bom te ver por aqui também. E se vocês quiserem, eu vou soltar uma enquete aqui, vocês me digam qual que é o próximo tema que vocês querem ver semana que vem. Aliás, me digam aqui, comenta aqui pra mim qual é o tema que vocês querem que eu fale semana que vem sobre produtividade, sobre carreira, sobre networking. Vocês decidem aqui, 2 minutinhos para vocês postarem aqui nos comentários qual que é o tema. A gente já resolve qual que é o tema agora. Poupa a enquete do Stories, aí vocês não precisam nem ver Stories, a gente já vai direto pro tema e aí eu encontro vocês na segunda que vem, às 6 da tarde, pra gente falar sobre esse tema. Fala aí, qual que é o tema que vocês querem ver? Tô no aguardo. Ninguém? Ninguém quer que eu fale de nada na semana que vem? Eu mesmo defino o tema ou jogo na enquete lá? Vocês que sabem, tem um delay aqui no Instagram, network, Fernando. Network é uma arte, hein? Eu posso falar de networking, sim. Networking é um negócio sensacional, cara. Se você consegue fazer networking, a gente pode fazer até de um jeito ética, âmbito profissional, como descobrir se estou na zona de conforto. Você tá, Daniel? Normalmente a tendência é que a gente esteja sempre na zona de conforto. A gente tem a tendência de estar lá sempre. Network sem ser invasivo, muito bom. Como descobrir se estou na zona de conforto. Tudo virou reunião, por quê? Porque as pessoas não têm coragem de resolver as coisas. É por isso que tudo virou reunião. Porque tem cada vez menos pessoas sem autonomia para resolver. E aí o que elas fazem? Elas têm medo de tomar uma decisão. Por que elas têm medo de tomar uma decisão? Porque eventualmente dentro daquele ambiente existe uma insegurança na tomada de decisão. Ou seja, se eu fizer alguma coisa de errado eu vou ser punido. Existe muito esse discurso, né? Aprendemos com o erro. Mas no final do dia, se você toma uma decisão errada, as pessoas te punem por isso. É por isso que tudo vira reunião. Porque as pessoas, ao invés de tomar uma decisão, ao invés de conversar com o outro, tomar uma decisão, elas preferem marcar uma reunião para que se discuta, para se marque outra reunião, para que depois ninguém decida nada. E aí, sabe quem decidiu? Ninguém. Ninguém decidiu. Está faltando autonomia e está faltando poder de decisão. As pessoas não estão tomando decisões e não estão tendo coragem de tomar decisão porque os ambientes corporativos estão cada vez mais de punição. Acredite se quiser. O discurso é bonito. O discurso é bonito, do tipo, vamos aprender com o erro. Aqui que aprender com o erro. Eu sei como é que é esse aprender com o erro. Você toma uma decisão, quando essa decisão é sua, obviamente, não é sair tomando qualquer tipo de decisão, mas aí alguém é punido. Cultura empresarial se seta, né, se define, por exemplo, se você tem uma pessoa que foi punida por alguma decisão errada que ela tomou, e aquela decisão era uma decisão corajosa, uma decisão que poderia ter sido errada ou certa, você driveia toda a cultura da empresa para que ninguém tome decisões porque a decisão errada é punida. É por isso que tem muita reunião. Um dos motivos de ter muita reunião é porque ninguém sabe o que fazer, ninguém quer tomar decisão, ninguém tem coragem de ir para frente. Eu tenho visto isso, eu saí do mundo corporativo e agora estou empreendendo. O que acontece no empreendedorismo? Você tem que ir para frente, cara. Não adianta, tipo, você não sabe se está certo ou se está errado, você simplesmente vai. E aí, se está errado, o que acontece? A punição, entre aspas, é com você mesmo, o resultado ruim é com você. Então você não tem que, entre aspas, dar uma satisfação, ou você não tem ninguém que te julgue, entendeu? A gente tem medo de ser julgado, então a gente não toma decisão. A gente tem medo de ser punido, então não toma decisão. Então o que é mais fácil? Marcar reunião. A gente não tem coragem de ligar para as pessoas, cara. A gente não tem coragem de pegar o telefone, ligar para as pessoas e falar: oi, eu quero fazer tal coisa, ou vamos fazer tal coisa. E aí, por não ter coragem, a gente marca uma reunião com 3, 4. Por quê? Porque a gente quer ouvir opinião, a gente não tem segurança da nossa própria opinião. A gente está com pouco autoconhecimento, a gente está com pouca segurança naquilo que a gente faz. E aí a gente marca a reunião para poder, para que os outros validem a nossa opinião, para que os outros tomem a decisão por nós. E aí fica essa coisa de reunião atrás de reunião.
Tem reunião que é importante, mas 70% delas podia ser um e-mail, 70% delas podia ser uma ligação ou até uma própria decisão que você faz. Essa é a grande verdade em relação à reunião. Tamo junto, gente. Vamos nessa, porque agora daqui 10 minutos eu vou entrar numa aula de marketing digital. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente está por aqui de novo. Vamos ver se a gente fala de networking ou a gente fala sobre ética no âmbito profissional, que é bem interessante, e também sobre zona de conforto. Zona de conforto é legal. Acho que vai ser por aí. Mas eu posto lá uma enquete para vocês falarem para mim. Fechou? Muito obrigado. Ó, o Tobias entrou atrasado. Parabéns. Muito produtivo você, viu, Tobias? Estamos de olho aí, a Mônica também entrou atrasada. Semana que vem tem mais. Se você não assistiu e entrou atrasado, volta lá no meu feed que eu vou compartilhar agora essa live, fechou? Tamo junto, energia, ó, boa semana aí lá em cima.